Existe uma diferença profunda entre aquilo que apenas suporta o caos e aquilo que se alimenta dele. O frágil teme o impacto. O robusto resiste ao impacto. Mas há algo acima disso, o antifrágil, aquilo que não apenas suporta o golpe, mas cresce por causa dele. E hoje nós vamos falar sobre isso. Este vídeo é um estudo filosófico sobre a antifragilidade, conceito central do pensamento de Nassim Nicholas Taleb, autor de A Lógica do Cisne Negro e Antifrágil. E vamos entrar nesse mundo por uma porta inesperada. O poder full counter de Meliodas, protagonista de Nanatsu no Taizai. Porque Meliodas não apenas sobrevive ao ataque, ele o devolve mais forte. Ele melhora com o caos, e isso é precisamente a definição operacional de antifragilidade. Hoje veremos como o full counter não é apenas uma técnica de combate, mas uma metáfora perfeita sobre como lidar com o imprevisto, o risco e o impacto na vida real. Nanatsu no Taizai é ambientado num mundo medieval de cavaleiros sagrados, demônios, reis e pecados. E no centro dessa história está Meliodas, o líder do grupo dos 7 pecados capitais. À primeira vista, ele parece um jovem comum. Mas isso é apenas aparência. Meliodas carrega um poder descomunal, uma maldição milenar, uma história trágica, e um dos poderes mais singulares de todo o gênero shonen. O full counter, a habilidade de refletir qualquer ataque mágico, devolvendo-o multiplicado. Mas o ponto importante aqui não é apenas seu poder bruto. É a sua relação com o impacto. Meliodas está todo o tempo exposto a riscos extremos. Demônios que querem sua morte, cavaleiros que o temem, deuses que o perseguem, e uma maldição que transforma cada perda em sofrimento infinito. Ele não evita o caos, ele opera dentro dele. Ele não foge do dano, ele o transforma. Ele não busca ambientes estáveis, ele floresce nos voláteis. É essa dinâmica que faz de Meliodas um exemplo perfeito para traduzir a filosofia de Taleb. Não viver apesar do impacto, mas por causa dele. Segundo Taleb, a antifragilidade é a propriedade de sistemas que ganham com o estresse. A pressão não os destrói, os melhora. E o full counter é o exemplo mais literal dessa ideia. Ele precisa do golpe inimigo. Sem ataque, não há full counter. Sem caos, não há explosão de poder. Meliodas só atinge sua força máxima quando alguém tenta destruí-lo. Essa é a essência da antifragilidade. Quanto maior o impacto, maior o ganho. Taleb chama isso de exposição convexa ao risco. Significa o seguinte: quando um antifrágil é atacado, quem sofre é quem atacou. E é exatamente o que acontece com Meliodas. O full counter não apenas devolve o golpe, ele inverte a assimetria. O atacante paga o preço da própria agressão, o caos volta para o dono. Assim como Taleb descreve, sistemas antifrágeis transferem o impacto para o lado errado da história, para o lado do agressor. O frágil evita o estressor, o robusto resiste ao estressor, o antifrágil precisa do estressor. Meliodas jamais recua de um ataque mágico. Ele não tenta se proteger, nem neutralizar o impacto. Ele apenas observa, mede e devolve. E esse comportamento, para Taleb, é o auge da sabedoria operacional. A capacidade de transformar o imprevisível em vantagem. A antifragilidade não é apenas física, mas emocional. Meliodas vive um ciclo eterno de perdas, mortes e renascimentos, literalmente. A maldição de reviver Elizabeth repetidas vezes seria suficiente para destruir qualquer pessoa frágil. Mas ele não quebra, ele transforma sofrimento em motivo para avançar. Como Taleb diria, o antifrágil precisa da pressão para revelar sua verdadeira forma. Se você quer se tornar antifrágil como Meliodas, precisa, primeiro, expor-se ao estressor certo. Não é buscar sofrimento. É buscar o tipo certo de dificuldade, aquela que fortalece,
não que destrói. E você conhece essas situações, elas aparecem no seu dia a dia. Como quando você já decidiu internamente que não quer aceitar algo, mas, na hora, fica com medo de dizer não. Pois diga não. Esse pequeno conflito é o peso que fortalece. Ou quando você vai negociar, seja o preço de uma compra, um prazo, uma troca, e prefere aceitar tudo do jeito que está para evitar desconforto. Tente pedir um pouco mais. Esse micro-risco constrói sua musculatura antifrágil. E também quando você treina. O corpo só cresce porque enfrenta a dor certa, controlada, repetida, estratégica. Sua mente funciona do mesmo jeito. Falar em público mesmo sentindo a garganta trancar. Pedir desculpas quando erra. Aceitar críticas sem desmoronar. Tomar decisões difíceis mesmo tremendo por dentro. Todas essas pequenas tensões são os golpes que você deve permitir e devolver mais forte. Segundo, criar assimetrias positivas. A vida antifrágil não é um salto no escuro, é uma construção de assimetrias, riscos onde a perda é pequena, mas o ganho é grande. E isso começa com escolhas simples. Como testar novos projetos sem comprometer tudo que você tem. Experimentar habilidades diferentes sem medo de parecer inexperiente. Criar oportunidades que, se derem errado, custam pouco. Mas, se derem certo, mudam sua vida, porque qualquer pequena ideia pode render um grande retorno. Taleb chamaria isso de convexidade. É você se colocar em situações onde o caos pode te favorecer. Onde o risco é baixo e o ganho é exponencial. Terceiro, evitar a superproteção. Nada enfraquece mais rápido do que alguém superprotegido. E você sabe disso porque já sentiu esse efeito em alguma área da sua vida. Quando passa tempo demais sem desafio, sem fricção, sem teste, você amolece por dentro. Quando você, sendo muito introvertido, fica tempo sem sair e se comunicar com outras pessoas, e assim que o faz, volta a sentir borboletas no estômago e insegurança. Isso já aconteceu com você. A antifragilidade exige o contrário. Exige que você aceite a vida como ela é. Desconfortável, imprevisível, às vezes injusta, muitas vezes caótica. E que você não tente criar uma bolha perfeita ao seu redor, porque a bolha sempre estoura. Permita-se lidar com pessoas difíceis, aceitar dias ruins sem entrar em colapso, enfrentar frustrações sem se vitimizar. É o desconforto leve, repetido, que prepara você para não quebrar quando o golpe forte vier. A devolver tudo com um crescimento assustador. Quarto, transformar impacto em estratégia. A verdadeira antifragilidade aparece quando algo atinge você, emocionalmente, socialmente, financeiramente, e, em vez de quebrar, você reorganiza sua vida ao redor do impacto. É quando uma crítica afeta você, mas você a utiliza como matéria-prima para melhorar aquilo em você. Quando uma perda dói, mas você a transforma em foco para lutar e obter aquilo de novo. Quando algo dá errado, e você usa o erro como degrau para motivar-se ainda mais em sua caminhada. Aqui você precisa ser honesto consigo mesmo. Quantas coisas ruins que te aconteceram poderiam ter sido transformadas em algo útil, se você tivesse a postura certa? A mentalidade antifrágil não é negar o golpe, é contra-atacar. Assim como o full counter. O impacto vira estratégia, a dor vira energia, o caos vira potência. Se você aprender a devolver o golpe, nunca mais viverá com medo dele. A antifragilidade não é sobre ser forte, é sobre tornar-se mais forte porque algo tentou te quebrar. Taleb nos ensina que o caos é inevitável. A escolha que temos é o que fazer com ele. Meliodas mostra que o impacto pode ser combustível, que o golpe pode ser poder, que o ataque do inimigo pode ser o nascimento da nossa força. E talvez seja essa a lição final. Não fuja do inesperado, não se esconda do risco, não tema o impacto, aprenda a devolvê-lo multiplicado. Porque, assim como o full counter, alguns de nós só descobrem sua verdadeira força quando o caos nos atinge.